Fala, torcedor palmeirense, fala palestra, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos ver aqui, pessoal, as últimas informações do Palmeiras, que está trabalhando duro para o derby. Derby que é um jogo sempre pode ser derby de paulista, pode ser derby até de amistoso, mas derby é sempre derby e o Verdão está focado e pode ter volta de jogadores importantes. Vamos ver aqui o que a mídia, né, Esporte Total, está trazendo aí sobre o Verdão, que está se preparando também nessa sexta-feira. O Palmeiras terá hoje e amanhã para se preparar, chegando de viagem cansativa, mas é isso aí, calendário louco, mas o Verdão está focado aí no brasileiro. Infelizmente, teve a situação do Abel, mas vamos seguir em frente. Palmeiras continua sendo Palmeiras e tomara que o Palmeiras recorra aí com essa situação para manter o Abel ali ao lado do campo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários, se isso não for te pedir muito. Então, vamos ao vídeo. Brasileirão. No domingo, o Palmeiras defende a liderança do campeonato contra o Corinthians. No dia seguinte ao empate com o Júnior Barranquilla pela estreia da Copa Libertadores, o Palmeiras foi surpreendido pela decisão do STJD de aplicar uma punição de 8 jogos ao técnico Abel Ferreira. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira e o comandante português teve os casos analisados em momentos distintos. Pela expulsão contra o Fluminense na Arena Barueri, Abel pegou um gancho de 2 jogos e mais 6 pelo cartão vermelho contra o São Paulo no Clássico no Morumbi pela 8ª rodada. Dessas 8 partidas, 2, Abel já cumpriu a suspensão automática. Palmeiras vai recorrer da decisão por entender que essa foi uma punição desproporcional e, além disso, vai pedir também um efeito suspensivo para que Abel Ferreira esteja normalmente no banco de reservas enquanto um novo julgamento não for marcado. O comandante português tem mais 2 atividades com o grupo na academia de futebol antes do clássico de domingo contra o Corinthians às 6h30 da noite em Itaquera pela sequência do Campeonato Brasileiro. Defendendo a liderança, o Palmeiras não terá o colombiano John Arias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A grande possibilidade é que o paraguaio Ramon Sosa, que entrou bem na partida de quarta-feira contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores, apareça entre os titulares. A dúvida é se Vitor Roque, em reta final de recuperação de dores no tornozelo, estará à disposição ao menos no banco de reservas. Já o atacante Paulinho, em recondicionamento físico, mais uma vez não deve ser relacionado. Bom, essa história do Abel é o conjunto da obra. Pela multiplicidade de cartões que ele já recebeu, a reincidência de cartões que ele já recebeu, por isso essa pena mais pesada. Os caras pegaram firme com o Abel Ferreira, mas vai funcionar dessa maneira. Normalmente faz parte da lei, eles vão pedir o efeito suspensivo, vai ser concedido o efeito suspensivo e provavelmente, como ele já cumpriu 2 jogos que são referentes às 2 expulsões, talvez tenha acontecido isso em outras situações, essa punição seja transformada em multa. Enfim, temos que aguardar para ver o que vai acontecer, se realmente o Abel vai cumprir os 6 jogos que restam dessa punição de 8, ou se mais uma vez nós vamos ter aí, como em outras situações, a transformação dos jogos de suspensão em multa. Eu não acho legal essa história aí de você transformar a punição em multa, porque que tipo de recado você passa? Pode fazer o que você quiser, a gente vai resolver pagando uma multa. Não é assim que funciona, não é assim que deve funcionar, mas é a realidade. O efeito suspensivo vai ser concedido e a gente vai aguardar o próximo capítulo dessa história. Assim, Corinthians e Palmeiras não tem cansaço, né? Não tem desgaste, né? Se você for escalado para jogar, você não pode falar, eu acho que estou com dor muscular. Cara, se um jogador, ou do Corinthians ou do Palmeiras, chegar para o treinador e falar assim, eu tô meio cansado, não dá para jogar Corinthians e Palmeiras, você fala, não, dá licença, amigo, você não dá para você jogar no meu time. Porque Corinthians e Palmeiras, os jogadores têm que sair no tapa para ser escalado. Tem que brigar no treino, o treinador olhar e falar assim, puta, eu vou escalar esses caras. Corinthians e Palmeiras é tudo para quem joga no Corinthians e para quem joga no Palmeiras. Cara, você vai ter 2 jogos no ano, certeza, Corinthians e Palmeiras no Brasileiro, um no Paulista, que você teve, no mínimo, um Corinthians e Palmeiras, e depois talvez numa Copa Libertadores ou na Copa do Brasil. No mínimo, você tem 3 Palmeiras e Corinthians. Cara, nesses 3,
Não tem cansaço, pô. Não tem dor muscular, não existe controle de carga, né? Eu não vou fazer controle de carga contra o Palmeiras. Faço controle de carga contra qualquer um. Não, claro. Aí você tem que controlar a carga mental para não virar o fio, só Então, isso. que entra assim, Aí- aí que entra aquele negócio, o entendimento do valor, da importância do jogo, né? Aí que entra. Então, por exemplo, você pega o André, o Bidon, qual é o outro do meio campo? André, Bidon, Kaique. Você pega esses moleques aí, você pega os outros que estão da base, pergunta para eles o que é Corinthians e Palmeiras. Aí você pergunta para um outro, mesmo que já chegou mesmo que já jogou Corinthians e Palmeiras, tem uma diferença de entendimento enorme. A gente, quando vem da base do Corinthians, você chega lá, eu passei na peneira do Dente de Leite, virei jogador do Dente de Leite. A primeira coisa que você ouve ali, nós temos que ganhar do Palmeiras, com 10 anos de idade. Tem que ganhar do Palmeiras. E lá do outro lado é a mesma coisa. É a sua vida. E muda a história, hein? Assim, muda a história, hein? Você abre seus caminhos ou você fecha seus caminhos. Ou não acontece nada se você não tiver responsabilidade de nada. Eu fiz três gols no primeiro clássico contra o Palmeiras, foi 5-1 para o Corinthians. Eu fiz 3 gols no meu primeiro clássico contra o Palmeiras. Dali em diante, eu virei titular absoluto do Corinthians, ninguém tinha mais dúvida de nada. Eu me lembro desse jogo. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Eu fiz questão de falar. Eu sei. Muito bem, olha, domingo então tem Corinthians e Palmeiras, né? Lá na Neoquímica Arena, um pouquinho do ponto de vista do Palmeiras. Os jogadores chegaram aí, é um grande mistério. Essa pancada que o Vitor Roque sofreu no tornozelo esquerdo, saber quem é que vai substituir o John Arias, que está com o cartão amarelo. E tem uma questão para mim que é gostoso a gente ter um pouco mais de experiência, porque antes do jogo lá na Colômbia, eu antecipei, falei, olha, o Arthur, ele tem 20 anos, ele já está no Palmeiras há muito tempo, ele passou o ano passado inteiro treinando com os profissionais e jogava na base, né? Ele treinava e jogava na base. Agora, a Libertadores é completamente diferente. Não é um jogo comum, é um jogo diferente, o ambiente é diferente, a arbitragem é diferente, tanto que ele tomou um cartão amarelo e acabou sendo substituído. Não fez um mau jogo, não estava mal no jogo, mas teve uma preocupação do Abel ali. Do lado esquerdo só tem ele, o Jefté e o Piquerez estão machucados. Eu até sugeri, né, antes do jogo, que o Felipe Anderson jogasse por ali, pelo lado esquerdo, que era um jogador mais sentido. O Palmeiras poderia fechar o Giai como terceiro zagueiro. Vai ser uma pedreira para esse garoto entrar no derby, hein, domingo lá na Neoquímica Arena, hein? Para o Arthur jogar e não tem outro, viu, Casão? Vai ser. Mas assim, essa hora chega, né? Essa hora chega. Tem um momento que você chega a Corinthians e Palmeiras e você tá nessa situação. Tem 2 caras machucados, sou eu. E aí o garoto tem que trabalhar a cabeça dele. Pronto. Cara, Corinthians e Palmeiras, meu. É o sonho de qualquer um jogar esse clássico. Sabe, jogar Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, Bavi, Ponte Preta e Guarani, sabe? Porra. É isso. Porque vai que ele faz um gol também, né? A favor, aí vira tudo também na vida dele a favor. Vai que ele faz uma grande partida com um marcador. Só para você não ficar reclamando, Massini, eu tomei de 5-1 do Palmeiras em 86. O Morumbi foi 5-1 do Palmeiras. Eu era um dos poucos que estava naquela vitória de 5-1 em 82. Em 86 eu tomei 5-1. Eu fiz o gol. Fiz um gol, foi 5-1, gol meu. Mas eu tomei 5-1 também. Um breve resumo sobre toda essa história. Vamos lá. A Nubank vai assumir o naming rights do estádio. Vão oficializar isso em breve, muito, muito próximo. Nas próximas horas, digamos assim, vai ter esse anúncio. E o Nubank vai virar o novo dono do nome. Mas ninguém sabe ainda se é Nubank, Arena, no Parque. Eu gostei muito da sugestão de no Palestra, porque aí
todo mundo já vai falar assim, e aí onde vai ser o jogo? No Palestra. No Palestra, que é antigamente, e aí já junta o nu com o Palestra. Então, pô, gostei muito dessa sugestão que eu vi nas redes sociais. Acho que é uma bela sacada, mas ao mesmo tempo, eu não sei se reforça tanto o nome da marca, que é a intenção, né? Então, como você teria que fazer, né? Porque assim, ao mesmo tempo que no Palestra é legal, talvez você não fale tanto quanto o Allianz. Hoje em dia, o nome do estádio do Palmeiras pegou tanto, que tem gente que fala, vou só no Allianz. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que antes de Allianz nem sabia o que era Allianz. Porque assim, para uma parcela da população que trabalha com seguros, que tem plano de saúde, ou enfim, que tem acesso a esse tipo de serviço, Allianz é uma marca absolutamente conhecida, né? Muito conhecida. Mas a gente não pode ignorar que tem uma parcela gigantesca da população que acompanha futebol e que tá de olho nos jogos e que sabe de tudo isso, que, cara, não tem a menor ideia do que é Allianz. Nunca teve a menor ideia do que é Allianz, tá? E aí, a partir da ideia do Allianz Parque, desde 14, Allianz ficou uma marca muito conhecida. E, para juntar com isso, o estádio deu muito certo em termos também de entretenimento, né? Às vezes tão certo que até prejudica o Palmeiras. O Palmeiras já não vai jogar contra o Cruzeiro de novo em casa, porque o estádio que deu tão certo acabou sendo ainda mais repercutido, porque é o estádio da América Latina que mais tem evento. Então, é um negócio absurdo como a marca é falada. E de olho nisso, certamente, o Nubank resolveu entrar nessa propriedade. O Allianz, a Allianz Seguros, ou Allianz Seguros, a empresa Allianz, vai continuar no estádio, de uma maneira que ainda não foi revelada. Eu só tenho essa informação de que vai continuar no estádio. A gente vai descobrir nos próximos dias aí como vai ser feita essa a arquitetura para que Allianz continue no estádio e para que Nubank vire o name rights. Vai pagar muito mais, tá? O Nubank. E lembrando, a cada 5 anos que passa, o Palmeiras tem mais direito tem um direito maior à porcentagem de publicidade, até terminar o contrato do estádio com a W Torre, que termina em 2044. Então, vai ser uma mudança grande. E eu, Marcel, tenho dúvidas, sinceramente, se vai pegar. Porque é muito difícil renomear um estádio. Hoje mais cedo eu estava com o PVC no UOL. A gente vai lembrar, quando você está no caminho do estádio, para quem não é de São Paulo, você está no caminho do estádio e nas placas da Sumaré, nas placas da Avenida Brasil, nas placas do caminho do estádio, já não tem lá Allianz Parque e um símbolozinho de uma arena, assim. Então, assim, já virou algo do cotidiano de São Paulo, mesmo para quem não é do futebol e mesmo para quem não é palmeirense. Então, eu tenho dúvida se vai pegar, Marcel Alcântara. Qual a sua sensação? Gostou? Não gostou? Vai mudar? Vai pegar? O que você achou? Olha, Danilo, eu, enquanto torcedor, enquanto frequentador daquele grande estádio, eu preferia ainda que fosse o Palestra Itália, sabe? Mas assim, o Allianz Parque pegou de um jeito muito forte, que nem você disse, né? O name rights já foi vendido antes do dia 1 do estádio, já estava concretizado. Então, já quando foi inaugurar o estádio, já tinha ali Allianz Parque. Pegou demais. E é isso, quando as pessoas vão ao Allianz, elas falam que vão ao Allianz, elas raramente falam, vou ao Allianz Parque. Não, é ao Allianz. Virou um sinônimo realmente daquele estádio. Pouca gente ainda fala, alguns mais antigos ainda falam, vou ao Palestra, mas é raro. O Allianz, de fato, virou um símbolo, e um símbolo até do Palmeiras que surgiu a partir de 2000, que ressurgiu a partir de 2015, com a inauguração do Allianz em 2014, por pouco não caindo. E aí, esse símbolo do Palmeiras poderoso, do Palmeiras que conquista títulos, do Palmeiras que disputa tudo, do Palmeiras que enche estádio, vem junto com o Allianz Parque, está atrelado a isso. E ainda tem esse fator que você falou do lance dos eventos, né? É impressionante também como se concretizou como o grande centro de eventos do Brasil e da América do Sul,
possivelmente, local que mais recebe shows e onde os caras querem tocar, onde os artistas, principalmente do Brasil, sonham em tocar. Eu já ouvi mais de um artista falando, poxa, quando eu pensei que na minha vida que eu fosse lotar um Allianz, quando eu pensei que na minha vida eu pudesse ter a honra de tocar para um Allianz, enfim, esse tipo de situação, sabe? Virou um sinônimo de um case de sucesso e um sinônimo de um local, de uma arena para receber grandes eventos, e com o nome Allianz. Então, assim, eu, particularmente, lamento que a Allianz Seguro não tenha feito uma oferta para cobrir e continuar, mas aí é um caso meu, né? Que para mim ainda traz esse lance de você perder um pouco a identidade. Primeiro era Palestra Itália, depois vira Allianz Parque, daqui a pouco é Nu Parque, ou sei lá qual vai ser o nome que a Nubank vai decidir, ou vai ter algum tipo de votação, mas você vai, de alguma forma, perdendo. De tempos em tempos você vai alterando esse nome e você vai, não é enterrando, mas você vai colocando um pouco de lado a história daquele estádio, daquele local, né? Então, por mim, eu gostaria ainda que ficasse com o Allianz. Mas, assim, financeiramente, os valores, pelo menos, que a gente viu aí divulgado, né? Eu vi uma matéria do GE colocando que, possivelmente, o valor que o Nubank vai pagar é de algo em torno de 51 milhões de reais por ano, convertendo, né? O valor em dólar. E a Allianz paga 15 milhões. É muito desproporcional esse valor. Então, é óbvio que financeiramente faz sentido. Quanto a pegar o novo nome ou não, eu acho que com o tempo acaba que a coisa se acerta, né? A Neoquímica Arena não é que 100% das pessoas chamam a Neoquímica de Neoquímica, mas é um nome que aos poucos vai entrando. Ainda muita pessoa fala em Itaquera, tudo mais. E não dá para ser um esculacho, né? Tipo, Casa de Apostas, Arena Casa de Apostas, Fonte Nova. Aí não tem como. Nunca. No STJD, Abel Ferreira pegou um gancho. O Palmeiras vai recorrer. Vladimir Bianchini tem as informações. Alô, fãs de esportes, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pegou uma suspensão de 8 partidas pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A ESPN apurou que o time alviverde vai entrar com recurso no pleno e pedir o efeito suspensivo. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o clube entende que a decisão foi inadequada e desproporcional em relação aos fatos ocorridos. O treinador foi julgado por 2 expulsões recentes, na vitória por 2-1 contra o Fluminense e também no triunfo por 1-0 sobre o São Paulo no Morumbis. Por esse jogo, o técnico alviverde levou um gancho de 6 jogos. Somando as 2 punições, são 8 partidas sem poder comandar o Verdão à beira do gramado. Mas como Abel Ferreira já cumpriu 2 jogos de suspensão, ele teria que pagar 6 partidas. Com esse gancho, ele está fora do clássico contra o Corinthians neste domingo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, a não ser que o STJD conceda o efeito suspensivo até um novo julgamento. Já o atacante holandês Memphis Depay apenas foi advertido pelo uso de um celular durante o jogo contra o Flamengo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi punido com uma multa de R$54 mil, mas por lançamento de objetos no campo. No Vasco, o presidente Pedrinho foi absolvido pela confusão no empate por 3-3 do Cruz Maltino com o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi advertido pelas reclamações feitas à arbitragem. A Procuradoria do STJD definiu o caso como conduta extremamente reprovável. Já o volante Barros, expulso na partida, foi punido por um jogo e, como já cumpriu suspensão automática pelo cartão vermelho, está liberado para enfrentar o Remo neste sábado. Pessoal, todo mundo pegou só a advertência, só o Abel que pegou, né? 8 jogos. É engraçado isso, né, cara? Depois as pessoas não querem que a gente fale que o Palmeiras é perseguido, o Abel é perseguido. Enfim. E Paulinho aí completa o ano, né? De estrear pelo Palmeiras, se aproxima do retorno aos gramados, enfim. Porra, que não tá ansioso pra ver o Paulinho jogar aí, mano. Você é ansioso assim, quero ver ele entrar, jogar e jogar bola, cara. Aquela bola que ele jogou no Atlético, né? Claro que não vai ser a mesma coisa, mas vai ser um cara que vai ser muito decisivo no Palmeiras, cara. Por isso que eu sempre tô aqui torcendo por ele, pra ele ficar bom logo. E ele está cada vez mais próximo neste
Domingo, né, o jogador completa um ano de sua estreia pelo clube, justamente um clássico contra o Corinthians, adversário aí pelo Brasileirão, derby, né? Como assim falou, derby, e Casagrande falou, derby é diferente, cara. Derby é diferente. E na ocasião, né, naquele tempo, o Paulinho saiu do banco de reserva e participou da vitória por 2-0 na Arena Barueri. 2-0 para o nosso querido Palmeiras. Desde então, a trajetória do atacante foi marcada por desafios físicos. Paulinho não entra em campo desde o dia 4 de julho de 2025, quando atuou contra o Chelsea, pelas quartas de final aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Após a partida, o jogador precisou se afastar para tratar uma lesão na canela. Um problema que teve origem ainda em 2024, quando defendia o Atlético Mineiro. Mesmo com a fratura por estresse, o atleta chegou a atuar no sacrifício antes de passar pela cirurgia. Acabou marcando um gol, né? Em cima do Botafogo, um gol de esquerda, um golaço. Bateu aí no contrapé do goleiro, o goleiro sem chance. Deve ter tomado corticóide para aguentar a dor, né? Senão fez aquele processo, né, que tira o líquido da perna e aplica de novo. Aquilo ali, acaba o efeito, dói demais. E, no entanto, essa recuperação, né, exigiu um procedimento cirúrgico em 2025. E agora aí a gente está prestes a ver o Paulinho de volta aí. Tomara que já estamos já em abril, dia 10 de abril, né? E disseram que a volta dele seria entre abril e maio. Até antes da Copa do Mundo já tem a estreia dele. Creio eu que vai ser agora no meio de abril, não é possível. Já tá treinando ali já, fazendo movimentação. Tava vendo aqui no canal do Palmeiras, já tá fazendo a movimentação ali até forte, né? Claro que ele joga como coringa para evitar indo uma pancada que, ainda querendo ou não, é bom tomar cuidado. Ou de repente uma chegada pode, né? Ele pode estar cicatrizando o osso por dentro, a gente não sabe, apesar que o Palmeiras tem uma estrutura incrível, né? Para exames, mas. E Paulinho soma menos de 20 partidas com a camisa do Palmeiras, mas já deixou sua marca 3 vezes, marcou contra o Sport Cristal pela Libertadores e também diante do Inter Miami e Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes. A expectativa agora é que o camisa 10 consiga ter sequência e mostrar em campo todo o seu potencial, né? Aposta alto, né? Que o Palmeiras apostou alto na sua contratação. Então, eles são no... E Corinthians e Palmeiras vai ter arbitragem de Flávio Rodrigues. Pessoal, Flávio Rodrigues apita aí o derby, né? Mas... E o retrospecto do Palmeiras, né? 39 jogos, 21 vitórias, 12 empates, 6 derrotas. Praticamente o Corinthians é uma espécie de freguês, né? E o jogo é domingo às 6h30 da tarde, da noite para uns, para tarde para outros. Para mim é noite já, eu durmo cedo. Mas vamos ver, né? Como é que vai ser esse jogo aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal. Avante palestra. Pra cima deles, pra cima dos gambás.